Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre os 10 últimos contos dos 50 contos de Machado de Assis. Este vídeo é parte de um projeto que eu fiz aqui no canal, então agora nós terminamos os últimos contos. Eu acabei de terminar de ler os últimos 10 contos, assim que eu terminei sentei aqui para gravar para vocês. Então se você perdeu algum vídeo ou não conhece o projeto, quiser saber um pouquinho mais, é só dar uma olhada, eu vou deixar a playlist nos cards em cima. Agora nós vamos conversar sobre os últimos 10, mas no último vídeo eu esqueci de mencionar um conto, que foi o conto Uns Braços. Neste conto tem um jovem rapaz, bem jovenzinho, sabe? Ele é meio adolescente e ele fica fascinado por uma mulher mais velha casada. E ele tem aquela adoração, sabe? E sempre que ele pode, ele olha os braços dela mesma, fascinado. E essa adoração vai contagiar um pouco até a própria mulher. Então, em determinado dia que esse jovenzinho está dormindo e eles estão sozinhos em casa, ela vai passar a olhar com outros olhos, e aí esse momento vai ficar marcado ali na vida dele como uma recordação até em forma de sonho, sabe? Então é aquele conto de primeiras paixões, primeiros amores arrebatadores, assim, aquela coisa mais até inocente, mas que marca a vida. Mas agora vamos passar para os contos que lemos no mês de junho, quem participou do projeto, e finalizamos o livro. Eu gostei muito desse conjunto de contos, eu sinto que eu sempre digo isso, mas Machado sempre surpreende, assim, quando eu começo a ler os contos, eu sempre encontro algum que eu gosto muito aqui no meio, e esse conjunto foi particularmente bem interessante. O primeiro que nós lemos, então, foi o, deixa eu ver aqui, o conto 41, Trio em Lá menor. O Trio em Lá menor vai falar sobre uma moça que tem dois pretendentes, e ela gosta dos dois pretendentes, sabe? Mas o problema é que ela gosta de algumas coisas em um e algumas coisas em outro. Se ela pudesse mesclar os dois em um só e tirar só o que ela gosta de cada um, ela ficaria bem satisfeita. Então ela fica sempre nessa indecisão e não consegue se decidir. Loki, que é isso, Loki? E a moça recorreu ao mesmo expediente, completou um pelo outro, escutava este com o pensamento naquele, e a música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Era a mesma insuficiência individual dos dois homens, e o mesmo complemento ideal por parte dela. Daí um terceiro homem que ela não conhecia. Bom, esse conto termina com uma voz surgindo do abismo, né, com palavras que dizem: é a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos. Eu particularmente achei a personagem bem sensata, porque eu não acho que ela deve se conformar com algo que ela não quer, sabe? Ela pensa em alguém, mas não é aquele alguém, nenhum nem outro. Por que escolher, né, algo que não é exatamente o que ela quer e deseja? Eu antes só do que mal acompanhada. Eu sei que nessa época era bem mais complicado essa questão do casamento para a mulher, mas basicamente é isso que eu tiro desse conto. O próximo conto é o Terpsícore, e aqui a gente tem um jovem casal, bem novo, assim, acabaram de se casar, só que eles têm problemas financeiros. Na verdade, o marido é muito expansivo, assim, ele gosta de gastar e aproveitar. Então ele dá uma grande festa de casamento, aquela festa de arromba enorme, e depois a realidade bate, né, e eles começam a ficar cada vez em mais dificuldade. Naturalmente, apagadas as velas e dormidos os olhos, a realidade empolgou o pobre marceneiro, que a esquecera por algumas horas. A lua de mel foi como a de um simples duque, todas se parecem em substância, é a lei e o prestígio do amor. A diferença é que Porfírio voltou logo para a tarefa de todos os dias. Só que aqui o personagem vai receber uma ajudinha no destino, porque mesmo com o pouco que ele tem, mal dando para comer, ele resolve seguir o seu instinto e joga na loteria, compra um bilhete e é premiado. Então ele vai receber um valor não tão alto assim para ficar confortável para o resto da vida, e aí o conto vai se desenrolar mais no quesito do que ele vai fazer com isso, sabe? Pagar as dívidas e guardar, pagar as dívidas e gastar, e a forma como ele enxerga esse tipo de coisa, né? A vida deles, assim, sofrida, e por que não um pouco de felicidade com o que o dinheiro pode comprar. O próximo conto, que é o A Desejada das Gentes, é muito interessante, foi um dos que eu mais gostei desse grupo. Aqui vai começar com um homem falando sobre uma mulher que marcou sua vida e já está morta. O nome dela era Quintilha. Então ele começa a falar para esse amigo o que foi que aconteceu. Logo de início a gente vê que era uma mulher muito desejada, vários pretendentes, muito bonita e rica. Mas então esses dois amigos resolvem, por que não tentar a sorte? Um deles vira pro outro e diz: aposto que a namoras, vamos tentar o assalto à fortaleza, que perdemos com isso. Aí aqui me deu aquela sensação dessas histórias tão clichês hoje em dia, né, dos amigos fazendo uma aposta pra ver quem conquista a garota. É basicamente o que Machado fez aqui há tanto tempo.
Eles fizeram essa aposta um e outro e acabaram perdendo a amizade com isso, né? Porque os dois se apaixonaram por ela. Isso é logo de início. A gente vai ver que este homem que conta a história tornou-se muito, muito amigo da Quintilha. A amizade por parte dele, claro, era com outras intenções, né? Era muito amparado no amor que ele sentia, um amor romântico e apaixonado. E ela nunca deu muitas indicações disso, ainda que os dois fossem tão unidos sempre. Quando ele resolve propor o casamento, ela recusa, perguntando por que eles não podem continuar apenas amigos. E aí ele diz: respondi-lhe que a amizade era em mim desde muito a simples sentinela do amor. Não podendo mais contê-lo, deixou que ele saísse. Depois tem um desdobramento em relação a isso, né? Ele fica um pouco sentido, mas logo eles retomam a amizade. E o final é meio que uma tragédia. Sabe aquela tragédia romântica que também é clichê hoje em dia? Que é daquela forma que termina assim bem trágica pra marcar. Basicamente foi o que o Machado fez aqui nesse conto. Então é a reunião de dois clichês atuais quando eles não eram clichês. Interessante isso, né? Inclusive eu achei a última frase deste conto espetacular. A frase final, assim, que fecha. Eu não vou ler aqui, vou deixar o conto aqui embaixo, vai estar aqui todos os contos e é só dar uma olhada. Se você jogar qualquer conto de Machado no Google, vai estar lá disponível para você ler, porque é tudo em domínio público, então recomendo. O próximo conto é Um Homem Célebre. Fala sobre um artista frustrado, basicamente. É um tema que a gente já viu em outros contos de Machado e relacionado à música. Ele é uma pessoa muito popular, com as polcas, então ele sempre vê as suas músicas cantadas por todos, sabe? Quando ele passa na rua, ele escuta o tempo inteiro, em várias casas. Só que, na verdade, ele é admirador dos grandes clássicos, Mozart, Bach, Schumann, e ele quer escrever e compor uma música dessas atemporais que vão ficar marcadas para sempre. Só que ele não consegue, toda vez que ele sente a inspiração, ele acaba descobrindo que na verdade é algo que ele já escutou. Então aqui o conto se desenvolve em relação a essa vocação dele para a música e de ser extremamente bem sucedido de uma forma, mas não da forma como ele queria. O próximo conto é o caso da Vara, que a gente tem um menino que ele foge do seminário, ele não quer ser padre, mas o pai insiste, né? Então ele foge e fica pensando aonde eu posso ir. Ele acaba indo para a casa de uma mulher que ele sabe que tem influência em cima de seu padrinho. Então ele está ali com aquela mulher que está ensinando, ela ensina trabalhos manuais enquanto este garoto vai lá pedir ajuda. E a essas meninas que trabalham em outras casas como escravas. Inclusive essa questão da escravidão em todos os contos que nós lemos é uma coisa bem de fundo mesmo, não mencionada assim, apenas lá de vez em quando. E o último conto do livro é que o autor vai abordar, que Machado de Assis vai realmente abordar a escravidão como tema principal. Então, nesse caso da Vara, esse menino vai pedir ajuda e ele consegue meio que até manipular um pouco essa senhora para que ela fique ao lado dele. E ele estava se sentindo super angustiado, mas ali naquele dia ele conseguiu se acalmar um pouco. Numa dessas ocasiões, ele faz uma dessas meninas que está lá trabalhando rir e ela se distrai e não consegue terminar a tempo o trabalho manual do dia. E daí a gente vai ver ao final o que ele acaba fazendo em relação a isso. E aí vem o conto A Missa do Galo, que é um conto de Natal, se passa na noite de Natal. E aqui a gente também tem um jovem que está estudando e passa o tempo na casa de um homem que o ajuda. Ele se dá bem com todos na casa e ele descobre que esse homem tem um amante. Ele sai todas as semanas para encontrar a amante. Numa dessas noites em que o homem está ausente, que é a noite do Natal, o jovenzinho está ali se preparando para ir assistir a Missa do Galo. Enquanto isso, ele fica lendo Os Três Mosqueteiros. Tanto que no início, quando a senhora da casa aparece, né, ali próximo à madrugada, ele está lendo e eles começam a conversar sobre romances e literatura, achei bem legal. E aos poucos ela vai conversando cada vez mais noite adentro com ele, conversando sobre assuntos gerais, acabam ficando cada vez mais próximos, a gente percebe que ela quer mantê-lo ali, que ela está encontrando nele ali talvez um alento. Não é aquele conto com grandes finais, mas aqui o que Machado passa bem são aqueles momentos assim, bem passageiros da vida e que podem marcar de determinada forma, né? Que foi o que aconteceu aqui com o personagem. O próximo conto é o Ideias de Canário. Esse é interessante porque é um homem que fala, né, com esse canário em determinados momentos. Então, enquanto o canário está numa loja, depois ele compra o canário, enquanto o canário está na sua casa, esse canário foge. E basicamente o que a gente vê aqui é que a percepção de mundo vai variar de acordo com as vivências pessoais, né? Porque o canário sempre tem uma percepção do que é o mundo de acordo com o ambiente em que ele está. Isso é algo que vai moldar a forma de ver o mundo de toda e qualquer pessoa, né? A gente sempre vai ver mais de acordo com o que nós vivemos. Daí vem um conto Uma Noite. O que eu achei mais impactante neste conto, basicamente,
sinceramente, foi o final. Eu tomei um susto no final, mas não é exatamente sobre o que o conto trata. Aqui a gente tem dois homens conversando no meio da guerra. Eles estão servindo na Guerra do Paraguai e eles dois tornam-se próximos e um acaba contando para o outro o que aconteceu com um grande amor de sua vida, sabe? Então ele vai desdobrar justamente quando ele a conheceu, quando ele propôs o casamento e o que aconteceu ao final, que é até uma história interessante com seus toques de tragédia. Mas assim, eu acho que o que mais me impactou aqui foi justamente o final, porque eu não estava esperando esse final. E Machado faz isso em alguns contos, sabe? E eu gosto. Depois a gente tem o conto Pílades e Orestes, dois amigos que estavam sempre juntos, sempre. Um deles era mais sentimental e mais expansivo, assim, na forma que ele demonstrava os seus sentimentos, e o outro era mais na dele. Mas os dois sempre foram muito próximos. E um também herdou um dinheiro, uma fortuna, e o outro trabalhava como advogado. E aí a gente percebe até meio que um relacionamento romântico, logo de início, por parte desses dois. Pelo menos, claro, uma indicação, né, que poderia surgir aí, que um ou outro sentia algo a mais que uma mera amizade. E aí a gente vai ver aqui como tudo isso vai se desdobrar, porque particularmente eu achei que ficou cada vez mais claro. Mas próximo ao final do conto, eu acho até que eu me surpreendi em relação a quem sentia talvez esse algo a mais, talvez os dois, mas assim, um se apaixona por outra pessoa e a gente vai ver o que é que vai se desenrolar a partir desse relacionamento. Naquela estrutura meio que de mal entendido, talvez, ou apenas de acordo com o que eles poderiam fazer ali no momento, não sei. É o tipo de conto que você não fica satisfeito com ele terminar dessa forma, mas eu achei interessante, especialmente por ele sugerir essa paixão entre dois homens, né? Porque se hoje em dia as pessoas ainda têm problemas com isso, né? Hoje que o mundo é mais esclarecido do que nesta época aqui, né? Século XIX, que dirá naquela época, né? Como seria encarado esse tipo de relacionamento. E depois desse nós temos o último conto do livro, que desse conjunto foi o meu preferido. Eu achei esse conto super forte, assim, na forma que termina, nas sensações que ele passa. E aqui, pela primeira vez nesse livro de contos, o Machado vai realmente abordar, assim, mais diretamente a escravidão. Esse conto é uma clara crítica à escravidão. O pai de Machado de Assis era neto de escravos, segundo a bibliografia aqui atrás. E aqui a gente tem pai contra mãe, um homem que é levado à profissão de caçar escravos que fogem. A narração, inclusive, diz que pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser um instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também. Ainda que por outra via davam um impulso ao homem, que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Então aqui a gente tem esse personagem que é levado justamente por falta de dinheiro, pela inaptidão e outras coisas, ele não consegue se manter em um trabalho, então ele acaba virando esta pessoa que captura escravos e recebe as recompensas. Só que este homem está cada vez mais pobre e ele é apaixonado por sua esposa e eles vão ter um filho. E aí ele percebe cada vez mais que não vai conseguir ficar com esse filho, sabe? Ele luta muito contra isso, contra a ideia da tia que fala que é impossível eles manterem esse filho, que vão ter que abrir mão do filho para doação. E ele, desesperado, cada vez mais procura encontrar esses escravos fugidos, né? Pra conseguir um meio de pagar alguma coisa. E aqui o que a gente vai ver na reviravolta desse conto é que quando ele está finalmente levando o seu filho para a doação, que é uma coisa, claro, que deixa qualquer ser humano triste, ver um pai se separando de um filho por não poder mantê-lo por conta de dinheiro, o filho ia passar fome, enfim. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. Então existe essa tristeza, claro, na situação, mas aqui a gente tem a questão de 2 pesos e 2 medidas, que é bem forte, assim, bem crua e direta. Porque uma das pessoas que esse homem procurava era uma escrava fugida. E ele, justamente quando está indo levar o filho, encontra essa escrava e resolve capturá-la, né? Ver ali a sua salvação. Essa escrava, por outro lado, está grávida e ela suplica por tudo para ele não entregá-la. Ela sabe o que vai acontecer, né? Sabe que vai apanhar e não pode nessas condições. E ele nem pensa 2 vezes, sabe? Não tem aquele sentimento, empatia, nada. Ele não sente absolutamente nada. Na verdade, ele se sente feliz por finalmente entregar a escrava. E ali, naquele momento que ele entrega, a escrava perde o filho. Ela aborta ali, ele ainda vê a situação acontecendo na frente dele. Mas ainda assim, ele está resplandecente, morrendo de felicidade, porque finalmente tem o dinheiro para manter o próprio filho. E aqui é uma questão bem forte, né? Porque são essas 2 pessoas, 2 pesos, 2 medidas.
um homem que ia abrir mão de seu filho, ele não ia morrer, né? O filho não ia morrer, ele ia abrir mão do filho para doação, e uma pessoa que ele pega sem a menor piedade para devolver, que já é o absurdo da escravidão, né? Porque a própria profissão dele era algo horrível, né? Justamente aquelas pessoas que finalmente achavam que iam encontrar alguma liberdade, ele levava de volta aos prantos, arrastando. E aí essa mulher perde o filho, aborta o filho e essa criança morre, e ainda assim ele está ali muito feliz, finalmente abraçando seu filho por conseguir mantê-lo. Então aqui é uma clara crítica à escravidão, uma crítica bem forte até, especialmente pela forma como termina, né? Porque a última frase, por exemplo, é: nem todas as crianças vingam. Nem todas as crianças vingam. Eu achei realmente muito, muito triste, assim, quando eu terminei de ler esse conto, dá aquela agonia, sabe? Inclusive era algo assim que eu estava esperando nesses contos, sabe? Porque como era sempre mencionado assim de fundo, e nunca diretamente, eu estava esperando um conto que abordasse isso, e vem logo o último conto que fecha o livro, e que pra mim foi um dos mais fortes. Então, gente, é isso. Esses foram os contos dos 50 contos de Machado de Assis. Falamos sobre todos eles aqui no canal, tá tudo na playlist. Mais uma vez eu agradeço a companhia, eu sei que muita gente também me acompanhou neste aqui, lendo os contos junto no canal, comentando aqui embaixo. Pra mim é sempre uma felicidade compartilhar essas leituras com vocês e conversar sobre essas leituras. Quem sabe a gente começa mais projetinhos aí pra frente, eu sempre ando pensando assim, coisas que a gente pode ler juntos. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos dos contos de Machado e da leitura do livro também, caso tenha feito essa leitura conosco. Conta aqui embaixo o que você achou, qual foi o seu conto favorito desses últimos 10 que nós lemos. E mais pra frente, daqui a algumas semanas, talvez mês que vem, eu volto aqui pra gente conversar sobre o livro como um todo. Até para as pessoas que não acompanharam o projeto e não viram, porque, né, eu falei spoilers dos contos aqui, né, já que era o projeto de leitura. Mais pra frente eu vou fazer uma visão mais geral do livro e compartilhar com vocês quais foram os meus contos preferidos, num vídeo só, sabe? Então podem aguardar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!